Olá, muito bom dia você de casa. Pode chegar, aumenta o volume da TV que o Magazine tá só começando. Bom dia, Lud. Bom dia, Nath. Bom dia você de casa. Hoje tem muitas dicas interessantes e, claro, uma receita maravilhosa. É isso mesmo. E olha, gente, falando em dicas, tem dicas caseiras de maquiagem pra você, né, disfarçar as olheiras. A gente sempre acorda, às vezes, com aquele visual cansado. Então você vai aprender alguns truques de maquiagem pra disfarçar essas olheiras e, é claro, as receitinhas caseiras que você também pode fazer aí na sua casa. E por falar em receita, hoje tem uma receita que eu amo, que é pato no tucupi. Quem vai preparar é Selma Reis. Olha como ficou bonito esse prato e daqui a pouquinho você vai saber todos os ingredientes e o modo de preparo. Já tá dando água na boca Ai, desse sempre. prato. Você gosta? Muito amo. Eu também gosto. Agora, você acredita em gato preto? Por que as pessoas falam que eles dão azar, hein? Hoje a gente vai desvendar esse mistério. Será que isso é verdade mesmo, gente? Sei não, viu? E hoje, quinta-feira, é dia de Na Cozinha com a Lud. E além de uma receita de um bolo de queijo, Nath, tem uma receita de superação incrível. Você que tá aí insatisfeita com o seu peso e fala, ai, não consigo emagrecer, não tenho dinheiro para isso, não tenho paciência para ir pra academia, você vai ver como é possível no Na Cozinha com a Lud de hoje. Tá sensacional. É isso mesmo. Então agora a gente vai para as notícias do dia. Vamos lá, qual que é o primeiro destaque? Reajuste de energia elétrica. Vem comigo aqui, porque é um assunto que tem dado o que falar, muita gente reclamando, porque afinal de contas, né? Toda semana a gente tem um aumento e tem reajuste se aproximando, porque foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica um novo reajuste na conta de energia que começa a valer já no domingo, dia 1º. Os valores das contas vão subir de 38,8% nas residências e 42,5% nas indústrias, ou seja, os produtos tendem a aumentar também. De acordo com a Eletrobras Amazonas, cobrar a energia ficou mais caro e foi preciso repassar, aliás, comprar a energia ficou mais caro e é preciso repassar esse aumento para o consumidor. A ANEEL concordou e determinou que o Amazonas vai pagar bem mais pela energia. Para você ter uma ideia, o reajuste aqui foi o maior do país. Só que o PROCON do estado vai entrar com uma ação na justiça para tentar impedir esse aumento e a gente fica aqui esperando. Mais informações você tem daqui a pouquinho numa matéria bem explicativa no Alô Amazonas. E olha, em muitas lojas já é possível ver aí decorações de Natal e outros produtos destinados às festas de fim de ano, né? Mas a notícia não é boa. Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, a CDL, as expectativas para as vendas não são positivas. O setor de vendas deve sofrer uma queda considerável em comparação ao ano passado, 2014. E as contratações temporárias também devem diminuir em até 50%. Muita gente esperava o ano inteiro, né, por essas contratações temporárias que acontecem no período de Natal e Ano Novo, mas infelizmente vai cair aí 50%. E você quer ser alguém do bem? Todo mundo quer, né? Você já imaginou fazer a diferença na vida das pessoas apenas com um corte de cabelo? Pois essa é a intenção da ação #Alguém do Bem, que em parceria com o Salão Maison Lu vai doar 50% da renda dos cortes de cabelos desta quinta-feira, dia 29, às crianças com leucemia do Instituto Alguém. A campanha inicia às 10 horas da manhã. Lá no Maison Lu, você vai lá, corta o seu cabelo, homens e mulheres. Não é a doação de cabelo, tá? É o dinheiro que você paga para o corte de cabelo, qualquer corte de cabelo, uma pontinha maior, 50% desse valor vai ser revestido para o Instituto Alguém, que é um instituto que ajuda muitas crianças que precisam de tratamento fora, com câncer, ajuda a família. É um instituto muito respeitado aqui no estado e que faz um trabalho incrível. Você pode, inclusive, conhecer mais sobre o instituto. Eles têm uma página na rede social que é Instituto Alguém, tem camisetas para vender e todo o dinheiro que eles arrecadam justamente para ajudar essas crianças. Então, tem essa ação, Alguém do Bem, onde o corte de cabelo, 50% do valor lá no Maison Lu vai ser revertido para a causa e ainda tem as outras ações que eles desenvolvem que você também pode ajudar. Agora a gente vai falar de beleza, porque eu sei que as mulheres que acompanham o Magazine gostam de estar bem informadas, de cozinhar, mas também estar sempre bonitas. E às vezes a gente acorda ali feliz da vida quando a gente olha no espelho, Nath, a gente está parecendo um pandinha, né? Aquela olheira aqui imensa. Eu sofro com esse problema quase todos os dias. É, Lud, isso acontece muito, principalmente às vezes quando a gente tem aquela noite mal dormida, o cansaço mesmo do trabalho, o estresse do dia a dia. E a gente vai falar agora sobre olheira, gente. O que são as olheiras, muita gente já sabe, né? Aquele escurecimento ao redor dos olhos, principalmente naquela parte inferior que causa grande desconforto
aí para a maioria das pessoas, para quem tem olheira. Por isso, a dermatologista Natália Matos, minha xará, tá hoje aqui. Nath, seja bem-vinda ao Magazine, viu? Prazer te receber mais uma vez aqui no programa, para a gente falar aí desse assunto super importante para tanta gente. E eu quero começar te perguntando, todo mundo tem olheira? Todo mundo sempre tem um pouquinho de olheira, né? A olheira, ela é multicausal, né? Então, às vezes a pessoa tem um pouquinho de pigmento, às vezes é um pouquinho de ruga, ou então ela tem uma depressão abaixo dos olhos que pronuncia isso que a gente chama de olheiras. E essas olheiras, elas têm alguns tipos? Elas podem ser divididas? Sim, sim. Geralmente a pessoa prepondera um tipo de olheira, né? Ou é mais vascular, a pele é bem fininha da olheira, dá para ver os vasos que passam abaixo da pele, ou ela é mais quando a pessoa tem uma certa idade, há uma quebra do colágeno aqui dessa região, então a olheira fica mais funda. Então já é um outro tipo de olheira, certo? Você sabe, Nath, às vezes quando eu vou fazer maquiagem, que eu tô ali na frente do espelho e eu vejo bem de pertinho assim aqui a pálpebra dos olhos inferior, e aí eu vejo que tem aqueles vasinhos, sabe, bem vermelhinho. E às vezes a gente vai fazer alguma coisa, até um movimento brusco, e a gente esfrega assim os olhos. Isso de repente pode romper algum desses vasinhos e isso pode causar olheira? Sim, isso prejudica muito essa região periocular, né? Essa liberação da hemoglobina dos vasinhos com o rompimento dos vasos faz com que haja uma pigmentação e aí vem a olheira melânica que a gente chama, né? Também ou por pigmento vascular ou por pigmento de melanina. Quer dizer, então, a olheira, ela tem várias causas. Várias Quais causas. são essas causas que a gente pode destacar aqui que causam, assim, de um dia para o outro já? A olheira que é causada de um dia para o outro é mais aquela que você dorme mal, né, ou dorme pouco, e está muito relacionada com diminuição da drenagem linfática do local. Então, é uma olheira que fica mais inchada, né? Então, é um outro tipo de olheira. É uma olheira vascular que a gente chama. Agora, se o meu pai, se a minha mãe, alguém da minha família, por exemplo, tem olheira, que eu sei que parece ali, como a Lud falou, um pandinha, tem essa parte aqui de baixo bem pretinha, escura, eu posso ter também? Ela pode ser genética, essa olheira? Sim, sim. Os fatores são inúmeros, né? Então, predisposição genética, uso de ter hábitos não saudáveis como cigarro, né? Uso de bebidas alcoólicas, ou então esse mesmo hábito de ficar friccionando muito. Às vezes a pessoa tem uma doença, uma dermatite de contato nas olheiras, ou mesmo rinite alérgica. Às vezes a pessoa não vê a relação da rinite alérgica não tratada e as olheiras. Bom, e a gente vai já falar agora, olha, sobre os tratamentos que você pode fazer aí na sua casa e também que tem aí nos consultórios, né, de dermatologia. Lud, você tem alguma dúvida? Tem. Esse é um assunto que muito me interessa. A Nath, que já me viu sem maquiagem, sabe por quê? Ela falou aí que quem tem rinite, sinusite, tem mais tendência a ter, que é o meu caso. Então, essas dicas caseiras que você vai passar agora funcionam ou eu tenho que fazer um tratamento específico para minha rinite e sinusite que vai acabar indiretamente influenciando? Sim, o tratamento ele tem que abordar todas as causas. Então, se existe uma doença por trás, você tem que tratar a doença, senão você vai gastar horrores com cremezinhos, fazendo massagem e a melhora vai ser pouca. Então, o ideal é que você procure, né, um médico, um alergista, um otorrino para tratar a sua rinite alérgica e junto usar essas dicas que a gente vai dar aqui no programa e procurar um dermatologista porque a gente tem um arsenal terapêutico muito bacana para oferecer. É isso mesmo. Antes de a gente dar as dicas, eu quero dizer para você que está em casa, poxa, eu tenho, Nath, olheira, olha, a região dos meus olhos são tão escuras. Já já a gente vai aprender alguns truques de maquiagem que você pode disfarçar rapidamente, é claro, além dos tratamentos que são realmente eficazes. Só que, gente, ter olheira não é o fim do mundo, não se preocupe, sabe por quê? Até as celebridades, aquelas famosas lindas que a gente vê aí na TV, no cinema, elas também têm olheira, vocês sabiam? Vamos dar uma olhada, olha só. Vamos ver a celebridade sem maquiagem. Cameron Diaz, a gente está vendo aí agora. Ela sem maquiagem e ela com maquiagem. Olha como muda, né, Natália? A gente está vendo aí, ó, os olhinhos ali escuros, sem a maquiagem. Vamos ver mais. Tem mais famosa por aqui. Olha só, essa daí é a Chris, né? Eu não lembro direito o nome dela, mas ela é aquela atriz do Crepúsculo, muito famosa. E a gente está vendo na foto anterior aí, ela sem maquiagem e depois ela maquiada. Gente, a maquiagem faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Como assim? Tem mais, vamos ver.
Vamos ver a próxima famosa. A nossa top model linda, Gisele Bündchen. Olha só, a Gisele também sem maquiagem, também tem aquela olheirinha. Afinal de contas, a Gisele deve ter uma vida tão agitada que às vezes não dorme direito e aí causa essa olheira aí também, né, Natália? Que é a que a gente falou agora. A da noite mal dormida, né? Da Lembrando noite só, mal já que tocamos no assunto da maquiagem, é muito importante, você pode usar maquiagem durante o dia, não tem problema nenhum, mas antes de dormir tem que retirar. Né? Isso é aí muito é importante. importantíssimo mesmo, é o cuidado que você tem que ter diariamente com a sua pele. Agora vamos lá então, Natália, para as dicas aqui para melhorar as suas olheiras. Vamos primeiro então falar dos tratamentos eficazes aí em consultórios dermatológicos. A gente tem aqui Toxina botulínica, né? Ajuda principalmente quando o componente da olheira tem muitas rugas, né, ao redor dos olhos. Injeção de ácido hialurônico, que é uma proteína que já tem na pele, que hidrata a pele, então tira totalmente aquele olhar de cansaço. E cremes para você usar de uso noturno. Olha que legal, ele já vem com uma canetinha que quando você aplica, acho que dá para ver, né? Você já vai massageando a região. Isso é muito importante, massagear da forma correta para ajudar na drenagem de líquidos do local. Os cremes antigamente, os cremes antigamente não vinham com esse bico, né? Eram cremes comuns que a gente passava com o dedo. Isso. Agora não, eles já são bem adequados para a região dos olhos, né? E é muito importante sempre usar o protetor solar, né? Para o seu tipo adequado de pele, com uma fotoproteção alta, 70, 80, 100. E às vezes a gente pensa assim, mas hoje o dia está enfumaçado, por exemplo, porque aqui na nossa cidade, né, recentemente está assim o nosso clima. Mas, gente, tem que usar o protetor solar. Saiu de casa, o mormaço, aquele mormaço a gente acha que não queima, mas queima. É importantíssimo todos os dias que você saia da sua casa, aplique o filtro solar. Vai fazer muito bem para a sua pele, vai prevenir também suas olheiras. Sim. E tem também... E tem os lançamentos, né, do ano passado para cá, a indústria dermatológica, ela tem investido bastante nessa questão de cosméticos, de maquiagem. Então, ele é um protetor solar com cor, né, em forma de pó compacto. Então, assim, não tem ótimo. por que a mulherada não usar mais protetor solar. Né? Porque tem mulheres que falam assim, não gosto de usar não esse protetor solar porque minha pele vai ficar toda branca. Gente, acabou essa história, viu? Agora você já vai passando o protetor solar junto com o pó compacto, olha, 2 em 1. Perfeito essa daí, né? Mulherada adorou. Sim. E aí tem também a bolsinha, né? Isso. Essa bolsinha, a gente vai falar aqui nas dicas de casa, você pode comprar essas bolsinhas que tem esse gel, que você deixa guardado na geladeira, no congelador, e você aplica à noite antes de dormir na região das olheiras. Diminui bastante, você acorda, né, com o rosto muito mais rejuvenescido, porque ele causa uma vasoconstrição. É ótimo. Mas caso você não tenha, a gente pode fazer de forma alternativa, que a gente vai explicar aqui. Vamos lá então para as formas alternativas. Qual que é, Natália? O gelinho? Compressa com água gelada? Isso, você pode fazer compressas com água gelada, né? Então aqui você pega um lencinho, enrola o gelo ou uma água gelada mesmo. Cuidado que o gelo, assim como o fogo, queima. Então tem que ter bastante cuidado. De preferência usar água gelada, mas pode ser usado com gelo com essa E como é que a gente precaução. coloca essa compressa de água gelada antes de dormir? A gente Antes de coloca um dormir. pouquinho? Quanto tempo? Vai tirando do local ou deixa por um tempo? Pode Porque se deixar pode queimar, não? Sim, tem que ter muito cuidado. O ideal, o gelinho, pouco gelinho e mais água, né? O lencinho molhado. Ou, alternativamente, você pode fazer um chá de camomila bem gelado, né, e aplicar, porque o chá de camomila já tem ação também antioxidante e outras mais, já ajuda bem mais. Gente, que ótima dica, adorei, Natália. Você que está chegando agora, ligando a TV aqui no Magazine, a gente está recebendo aqui a dermatologista Natália Gomes. Ela está dando aí algumas dicas de como é que você pode amenizar as suas olheiras. E olha, dicas caseiras aqui. A gente já falou aqui do tratamento que você pode fazer no consultório dermatológico e também dos tratamentos que você pode fazer aí na sua casa. Você pode pegar gelo, fazer aqui uma compressa com água gelada, né, com gelinho, e deixar ali essa bolsinha com essa compressa embaixo aqui dos seus olhos. E a camomila também, que ajuda bastante. E é claro, gente, esse é o mais famoso. Quem nunca viu a mulherada colocando aquelas rodelas de pepino nos olhos? Então funciona mesmo, Funciona, é muito bom. Ele já tem várias substâncias, né, antioxidantes,
calmantes, que relaxa essa região periocular e o importante, sempre gelado, né? Porque aí ele já tem um terceiro efeito, que é a vasoconstrição, já melhora o inchaço ao redor dos olhos também. Gente, eu vou começar a fazer ótimo. isso hoje. Vou começar a fazer isso hoje, Natália. Então, olha, Natália deu aqui algumas dicas de como é que você pode amenizar as suas olheiras. Natália, quero te agradecer pela Obrigada. participação aqui com a gente. Muito obrigada. Bom, e você agora vem pra cá comigo pro palco, porque o Rodrigo Paes, maquiador do Maison Lu, já tá aqui com a gente. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. A Leide também tá aqui, toda lindona, como sempre. E o Rodrigo, gente, ele vai ensinar agora pra você que tá em casa alguns truques pra você disfarçar aquelas temidas olheiras, que são aí, né, as maneiras mais fáceis pra gente, de um dia pro outro, acordou, tá com olheira? Vamos aqui disfarçar com a maquiagem, né, Rodrigo? Com certeza. O corretivo é o essencial, a base de tudo, na verdade, entendeu? Vamos aplicar no produto no... Na verdade, ela não tem tanta olheira, entendeu? Mas nós vamos explicar em casa, mais ou menos, como se deve usar. Então vamos que lá. geralmente é... O primeiro passo, então, para a gente amenizar as olheiras, acordou, tá ali com os olhinhos bem escuros embaixo dos olhos. Ai, quero esconder essa olheira, pelo amor de Deus. Primeiro passo, limpar a pele, acima de tudo, né, para poder receber a maquiagem. Em seguida, você aplica uma base do tom da sua pele e depois vem a parte do corretivo, que geralmente o corretivo não é aplicado somente nessa área aqui dos olhos, entendeu? É aplicado um pouquinho mais abaixo, fazendo um triângulo, entendeu? Que é para justamente dar aquela ilusão já, assim, de amplicidade, de um ar mais acordada, no caso. Ah, Rodrigo, então quer dizer que o corretivo ele vem aqui para baixo, não é só aqui Isso. embaixo dos olhos, na Não, pálpebra, não. Dessa Então forma. vamos lá. Agora, esse corretivo, ele deve ser mais claro que a minha pele? Um pouco. Um pouco, tom não só. muito exagerado. Não muito. Porque senão quando você, por exemplo, se for tirar uma foto com flash, vai ficar muito explosivo no caso. Vai ficar Certo. aquela, como geralmente algumas atrizes, algumas famosas aparecem, com aquele branco muito marcado, Já vi entendeu? bastante. Vamos lá então mostrar agora como é que deve pra cima. fazer. O Rodrigo já deu aqui uma dica muito importante que eu, inclusive, não sabia dessa parte de aplicar o corretivo não ser só na pálpebra. Você vai Isso. puxando um pouquinho mais para baixo também. Fazendo uma zona de triângulo aqui, ó. E olha que eu já vi isso em alguns editoriais de maquiagem, esse triângulo aqui na área dos olhos. E ele tá aplicando aqui na Leide. E é essa parte do corretivo. Mas aí tem algum outro truque? Sabe por quê, Rodrigo? Eu já vi algumas pessoas... tem vários corretivos de cores, por exemplo, laranja, roxo, verde. Pra que serve? Na verdade, eles são para neutralizar, depende muito do grau das olheiras, entendeu? Que tem olheiras que são muito fortes realmente. O laranja, o vermelho, ele serve para neutralizar um pouco e mistura justamente com o claro, geralmente com o tom da pele da pessoa. Entendeu? Sempre um pouquinho um tom mais claro, que é para justamente dar uma ênfasezinha a mais, entendeu? Dizer que tá maquiada realmente. O Rodrigo tá aqui explicando e tá maquiando também aqui a Leide. E a gente tá vendo, olha só, ele aplicando aqui o corretivo na pálpebra Sempre com leve inferior. batidinhas, entendeu? Se você não tiver a esponjinha, pode ser o dedo, o próprio dedo. A pontinha do dedo A dando pontinha leves do batidinhas. dedo, leve batidinha. Sempre trazendo ela em forma triângulo. Agora, tem diferença, por exemplo, para quem tem aquelas olheiras mais acinzentadas ou aquelas olheiras mais esverdeadas? Tem a diferença na hora de aplicar a cor do corretivo? Tem. Aí é questão de você ter que usar ou o corretivo ou laranja, ou verde, ou Pra quem amarelo. tem olheira qual? O verde, amarelo e laranja? O verde, geralmente, é para quem tem umas olheiras assim mais escuras, entendeu? E junto com o laranja. A gente ou tem aqui vermelho. o laranja, deixa eu pegar aqui para você que está em casa ver. Olha, para quem não sabe, existem corretivos, gente, dessas cores. Olha só, o Rodrigo está mostrando aqui pra gente. Entendeu? Quer dizer que o laranja, então, ele é usado para quem tem olheiras Bem escuras, no caso, bem entendeu? escuras, certo. A mistura, geralmente, eu gosto de misturar, geralmente, com o tom da pele. Aplico ele novamente e depois aplico ele na pele. Vamos entendeu? continuando, então, aqui a maquiagem da Leide. Você que está chegando aí agora, ligando a TV aqui no Magazine, a gente está conversando agora com o Rodrigo Paes, ele que é maquiador, e está dando alguns truques de maquiagem para você disfarçar as temidas olheiras. Quem é que quer ficar com aquele olhar fundo? Ninguém, né, Rodrigo? Verdade. Mulherada quer ficar bonita, nada de olheiras. E aí o Rodrigo está passando aqui um corretivo, um tonzinho mais claro, que é a cor da Só, Leide, né? Tom de pele dela.
E é muito importante você que está em casa saber o tom da sua pele. Quando você for ali naquela loja de cosméticos, você pergunta da vendedora qual que é o tom da minha pele, porque normalmente as vendedoras elas já são treinadas para saber qual que é a cor ideal para sua pele. Então ela vai saber te informar e você precisa comprar o corretivo ideal para sua tonalidade e, é claro, a sua base também, para não ficar com a carinha igual de fantasminha às vezes, né, Rodrigo? Quando a gente vai tirar a foto, fica todo branco. Não pode, gente. Geralmente eu gosto de fazer na zona T também. A zona T, que é aqui do nariz e a testa, né? E a testa, entendeu? Dá uma ênfasezinha a mais, principalmente na hora de tirar foto, entendeu? Certo. E aí, depois do corretivo, a gente faz o quê? Passa por compacto? Justo, espaço por compacto. Tá. Então, depois do No corretivo... caso dela, eu vou aplicar, como ela já está com a pele semi-preparada, eu vou aplicar somente o iluminador, bem sutil, entendeu? Agora, o iluminador, ele também disfarça as olheiras? Não. Não. Qual que é a função dele nesse caso? Só dá um brilho na pele a mais mesmo, só dá uma luminosidade realmente na pele, entendeu? Tá. Só. Então, as olheiras mesmo, para disfarçar, é só com corretivo? Só corretivo. Corretivo disfarça a olheira. Isso. Você sabe, Rodrigo, que eu já dei até uma dica uma vez aqui no Magazine, como disfarçar as olheiras também usando batom vermelho. Também é bem interessante, Né? Eu dei essa dica uma vez aqui. Quem não tiver o corretivo laranja em casa, pode ser usado o batom vermelho. Leve pigmentos, batidinhas assim, bem suaves, entendeu? Realmente disfarça. Isso. E a gente às vezes se pergunta, gente, mas um batom vermelho vai disfarçar a olheira? Mas a pálpebra aqui do meu olho tá escura. Gente, disfarça, realmente. Eu fiz, mostrei aqui pra você. Se você quiser conferir de novo essa dica, tem lá no meu Instagram, que é Nath_Nascimento. Só entrar, você vai ver esse vídeo. Tem várias dicas lá. E olha, o Rodrigo já está finalizando aqui. Então, gente, dica de maquiagem para disfarçar a olheira, só com corretivo a gente já aprendeu aqui, né, Rodrigo? Olha, a Leide está pronta já aqui, toda linda, com corretivo. Já disfarçou aqui, olha. Realmente, porque a gente não tem aqui o antes da Leide, mas se a gente vê o antes e o depois, a gente vê realmente que muda bastante. A maquiagem na nossa vida é tudo. Verdade. Rodrigo, obrigada pela participação aqui conosco, viu? Muito obrigado. Rodrigo Paz, lá do Maison Lu, dando algumas dicas aqui de maquiagem, de como é que você pode disfarçar as olheiras. E quero agradecer também aqui a Leide, lindona. Obrigada mais uma vez pela presença aqui conosco. E a gente falou agora sobre olheiras. E já no próximo bloco, eu já tô de olho nessa receita maravilhosa que a Lud já tá ali na cozinha, prontinha, preparada para ensinar aí com a gente com a Selma no próximo bloco, né, Lud? Isso mesmo, a Selma vai ensinar essa receita no próximo bloco. Eu vou estar aqui junto com vocês para aprender. É um pato no tucupi delicioso. Isso. E de uma forma bem simples para vocês prepararem. Daqui a pouquinho, não sai daí, a gente volta já. E ainda tem vida animal, né? É isso mesmo, Lud. Você que está em casa, você tem medo de gato preto? Gente, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa superstição, viu? Não sai daí não que o Magazine volta rapidinho. Selma Reis, que já está aqui posicionada. E com um Maison Place que lindo, cheio de coisas maravilhosas. Lembrando que esse é um prato que também vai estar no Festival Paraense, né, Selma? Isso. Na área VIP. Isso, na área VIP a gente vai estar lá, minha empresa vai estar lá. Eu tenho grandes amigas paraenses, sou considerada uma amazonense que é paraense honorária. Olha! Então, eu gosto muito dos paraenses, contradizendo aquela rixa de brincadeira, né? Que na verdade essa rixa é uma brincadeira. Os paraenses são vizinhos queridos e donos de uma culinária maravilhosa. Inclusive, a gente vai fazer aqui agora para vocês aprenderem um pato no tucupi. Um pato no tucupi. Eu quis trazer o pato, primeiro porque é uma receita bem conhecida. A gente na TV, vocês sabem que o tempo vale ouro, na TV é curto. Então eu decidi trazer o pato numa versão adiantada dele, tá? Muito bem. Então, o pato, a receita do pato é bem... Você pega um pato, corta, desossa, tempera e marina, de preferência de um dia para o outro, tá? Então, no dia seguinte você assa, guarda aquele caldinho direitinho. Que vai dar o tempero, deixa ele assadinho aqui, que é ele que vai para esse tucupi que a gente tem aqui. Nós temos um tucupi aqui bem temperadinho já e um outro para temperar. Então vamos ensinar a fazer o tempero desse tucupi? Então, o tucupi, pela questão do tempo, eu gostaria de mostrar como se tempera o tucupi.
O paraense tempera o tucupi um pouquinho diferente, ele adoça um pouco mais, ele tem um pouco mais... Eu vi que tem açúcar aqui, inclusive. mas isso, na verdade, vai do gosto de cada pessoa, né? Então, assim, o tucupi, ele só Liga aqui precisa... Tá. Pronto. Ele só precisa... Ela adora ir adiantando a receita. A última vez que eu vim aqui, ela fez isso comigo. Aí o pessoal ficou te ligando, Eu Selma, encontrei me um senhor ensina. na feira e ele disse pra mim, olha, ela ia correndo e eu não entendia nada da Porque receita, senão não dá tempo tá? da gente mostrar pra vocês. Então, Mas vamos lá, não, vamos deixa eu mostrar com falar. calma para as Então, pessoas aqui, entenderem. sem problema. O tucupi é bem simples de temperar, gente. Olha, uma cebola cortada, aqui, ó, você joga a cebola, tá? A pimentinha de cheiro cortada em 4, é grande mesmo, tá? Pode ser pedaços grandes, né? Isso. O alho cortadinho, ó, tá aqui, ó. Pode até só amassar, que nem a gente faz, vira a faca. Pô, aqui pega o alho, tá? Tira a casquinha, joga aqui dentro. A chicória tem que fazer que nem meu cozinheiro Jorge diz que faz no interior, que é o Como pulo, é? o pulo do gato que ele fala. Que chicória não se corta. Chicória a gente espreme, olha, é assim, Muito ela é bem. espremida, assim. Pra que é temperar o Que é pro caldo tucupi ficar gostoso, que vai tá? fazer o pato no tucupi. Então, para poder ficar bom. Então, esse é o tempero do tucupi. E aí eu vou deixar fervendo com esse tempero quanto tempo, Selma? Olha, Pra ele ficar nessa aparência aqui, como nessa depende consistência. de fogo, eu costumo dizer que quando ele reduz em torno de 1/4, ou seja, fica 3 partes dele, ele já tá bom. As pessoas deixam ferver e tá bom. Bom, isso depende do gosto. Eu Ele acho tem que que ele ficar deve, assim, né? deve reduzir um pouco mais para poder pegar bem o sabor. Eu prefiro. O tá? aroma, gente, tá maravilhoso. Agora, esse aqui já tá pronto para mim, né? Pro meu paladar, eu prefiro que ele Já tá cozinhe bom. um pouco mais, entendeu? Aham. Então, esse aqui tá prontinho. Agora, você pode colocar açúcar, se quiser, tá? Você pode colocar azeite, colocar Não é uma regra, é do gosto. Não, é do gosto. Você E depende pode... também do tipo de tucupi que você compra, né? Isso. Aqui em Manaus, aqui perto de Manaus, eu gosto do tucupi do Janauacá. Mas aí, cada pessoa também gosto mais do daqui, do dali. Tem o os de seus- Parintins é muito bom Seus também. preferidos, é verdade. Quando Parintins vai é no maravilhoso. rumo do Pará, lá vai ficando bom. Mas quanto mais perto, melhor. Aí eu né? brinco com as minhas amigas paraenses, sabe o que eu digo para elas? Pois não é que no Pará tem coisa boa? Olha, Elas ficam loucas comigo. Elas dizem para mim, olha, para com isso, pode parar. olha, agora uma parte Aqui. importante. Olha, eu para fazer a mistura, eu gosto de coar. Eu não coloco com tudo. Tem gente que coloca do jeito que vem. Eu gosto de coar e colocar só o tucupi, porque eu gosto de colocar só o tucupi, o jambu e o pato. Tá? Entendi. Mas tem pessoas que colocam do jeito que vem aqui. Fica... veja bem, isso aqui não é uma caldeirada de pato. Isso aqui é um pato no tucupi. Pato no tucupi, que vai ser servido na área VIP lá do Festival Paraense, que acontece agora, no fim de semana, no sábado, lá no Via Norte. Todo mundo convidado. Ontem a gente teve uma receita aqui do Pará, hoje de novo. É para dar água na boca vocês aí em casa, para vocês irem lá conferir esse festival. Isso aqui é um dos pratos que nós serviremos lá. A gente também vai servir a famosa unha de caranguejo, caranguejinho com farofa. Você colocou uns pedacinhos do pato. Porque nós vamos servir nesse formato. Ah, tá. Então, olha, fez o pato, ela falou como é que temperava, assava, temperou ali o tucupi, deixou reduzir ali 1/3, né, que você falou? Isso. Você vai pegar um pouquinho, coar, 1/4, desculpa. 1/4, juntar com um pato que pode ser desfiado. Aqui ela tá fazendo uma versão que vai ser apresentada lá no evento, mas em casa você pode colocar os Lá no pedaços evento, você grandes pode colocar assim, né? um pedaço. Olha, aqui tem uma coxa, tá? Aqui, uma coxa do pato que você coloca E e aí, depois corta. eu já tô aqui com o meu pratinho. A Ludmilla já está esperando, que ela já quer comer. Ela Porque já é quer assim comer. que vai ser servido lá. Numa porção, né? Aqui deixa ferver um pouquinho para pegar o gosto. O jambu, quando é que ele entra? O meu jambu, ele entra assim. A gente desliga aqui, pega Depois o que desligou, já jambu finalizado, né? e coloca aqui. O jambu né? já tá lavadinho, tá, gente? Esse da pontinha já está lavadinho, arrumadinho. Coloca aqui, que aí ele só vai fazer isso. Aqui a gente pega o seu potinho. E aí lá vão ter acompanhamentos para eu escolher com o que eu quero comer? Exatamente. Que Aí delícia. você vai decidir se você quer comer
com farinha, ovinha, se você quer, olha, tem Com pimentinha, arroz, pimenta. com arroz, aí você vai definir como que você vai comer. A única coisa é que ele vai ser desfiadinho, o pato. Ele não tem, você não tem como Porque num fica show. mais fácil, né, pra comer. Como é um evento, as pessoas vão estar ali. Nem todo mundo vai estar sentadinho, então você não tem como comer com osso, do jeito que a gente gosta de comer em casa. Gente, esse almoço de hoje tá bom demais. É claro que eu vou colocar aqui uma farinha. Já posso colocar direto assim? Pode colocar farinha, pode colocar pimenta, pode colocar o que você quiser. Tem gente que gosta de Maravilhoso. Eu amo pato no tucupi. E da Zefinha a gente sabe que é sempre extraordinário, né? Obrigada mais uma vez, viu, por trazer aqui pra gente. Muito fácil, muito tranquilo de fazer, é uma receita boa e deliciosa, e todo nortista que se preza ama, porque é muito bom. Faz um convite pro pessoal ir pro festival também. Olha, eu espero vocês lá, eu acho a iniciativa maravilhosa. Manaus é cheia de paraenses, graças a Deus, gente boa, gente trabalhadora, que vem somar aqui com a gente. E trazer coisas Tem que gostosas. preservar a cultura do norte, a Verdade. nossa cultura deles, a nossa cultura, a gente tem que trabalhar para isso. E eu espero vocês lá, vai ser uma noite maravilhosa. Olha, a partir das 18 horas, a cozinha aqui com um aroma maravilhoso. E hoje tem um quadro que eu sei que vocês gostam, que é o Vida Animal. É isso mesmo, você que está em casa, está assistindo o Magazine, você é supersticioso? Tem gente que acredita que gato preto pode trazer azar. E se ele cruzar o seu caminho, você desvia ou não? É o que a gente confere agora na reportagem, roda aí. Um animalzinho tão dócil e tão associado a coisas ruins, o gato preto. Será que as pessoas ainda acreditam que ele dá azar? Acredito, sim. Tinha um pouco da nossa cultura, achar que tudo que é preto já é ruim, chega a ser até um pouco de preconceito com isso. Mas eu acredito que não. Eu acredito. Estava criando um gato, né? Ele era muito bonito e preto. E alguém disse assim, menina, tu cuida desse... Eu digo não. Digo, o azar já vem da gente. Não, eu não acredito não. Você tem que ter fé em tudo e deixar as besteiras, escada, gato preto, isso é ilusão de vida. Essa história de gato preto trazer azar começou lá na Idade Média, quando as pessoas acreditavam que as bruxas, à noite, se transformavam em gatos pretos e saíam por aí aprontando muito. Naquela época, quem tivesse um gato preto em casa estava apoiando as bruxas e também a magia negra. Olha só, e teria a casa amaldiçoada para sempre. Que horror, hein? Ainda bem que essa época já passou. Preste atenção no que você vai ver nesta casa, que fica no Parque das Laranjeiras. Parece uma casa comum, mas entre. Vamos lá atrás. Olha só o que encontramos. 1, 2, 3 gatos pretos. Já percebeu que por aqui essa história de azar e gato preto não funciona. A Aurilene tem 24 gatos, sem discriminação. Fêmeas, machos, pretos, brancos, de 2 ou até 3 cores. Olha só, gente, para chegar a esse número, 24 gatinhos, a gente fica imaginando como essa história começou, essa relação da Aurilene com os gatos. Como foi, Aurilene? Tudo começou com o meu filho. Quando eu tinha 17 anos, ele encontrou um gatinho na antiga casa onde nós morávamos, né? E ele começou a alimentar o gato. Todo dia levava comida na hora do almoço e o gato foi ficando, porque você sabe que quando alimenta ele vai sempre naquele horário pegar a alimentação. E nós mudamos, levamos o gato, que ele colocou o nome de Venâncio, né? Só que o Venâncio não se acostumou na nova casa e fugiu. E aí a minha irmã achou 2 gatinhos na rua e trouxe para ele, porque ele ficou triste com a perda do Venâncio. E foi assim que começou a minha história com gatos. Comida, caixinha de areia para o xixi e o cocô e um local inusitado para o descanso. Longe do mundo do terror e das bruxas, os gatos pretos, assim como os gatos em geral, são carinhosos e merecem todo o amor que você puder dar.
Com certeza, né, gente? A cor do pelo não vai influenciar no caráter que o seu gatinho vai ter. Que eu tenho certeza que quem tem um animalzinho desse sabe que eles dão e recebem também, precisam receber muito amor e muito carinho. E acaba com esse negócio de que gato preto dá azar, viu? Porque não dá não. Eles dão muito amor e muito carinho pra gente. E olha, falando em animais, hoje eu tô recebendo aqui no quadro Vida Animal a Nete Moura e a Otamine Salum pra gente continuar falando dessas fofuras que a gente tanto ama. Porque nesse fim de semana, sábado, tem um evento de adoção para animais especiais. Sejam muito bem-vindas aqui ao Magazine mais uma vez. Obrigada. Nete, quando a gente fala de animais especiais, a gente está falando de quê? Nós estamos falando de animais com deficiências, né? Deficiências físicas. Estamos falando de animais com cegos, idosos, cadeirantes, né? Então, aqueles que têm uma deficiência. E a gente busca... Inclusive, ela tem aqui uma deficiência. É a raposinha. Ela nasceu, ela foi resgatada, ela foi abandonada, né? Uhum. E ela tem um problema congênito. Ela tá vendo aqui um monte de gente no estúdio, pode soltar. Olha, gente, que coisinha mais linda. Olha como ela anda, né? Essa é a raposinha, ela vai estar lá. Ela vai estar lá no evento. Ela tem apenas 8 meses. A raposinha. Ela tem apenas 8 meses. Pode deixar ela, pode soltar que a Bruninha aqui, nossa produtora, pode pegar. A raposinha, ela tá aqui agitada no estúdio do Magazine, mas vocês viram que ela tem uma deficiência nas patinhas traseiras. Já nasceu assim, é isso? Sim, a gente acredita que ela foi abandonada, né? Teve uma moça que estava lá pela Ponta Negra, pelo bairro da Ponta Negra, e viu ela por ali, resgatou, e ela tem ficado na clínica internada até agora. Teve erliquiose e está tratando de... está fazendo a fisioterapia, né? E assim como a raposinha, outros animais vão estar também nessa feira de adoção que acontece nesse sábado, dia 31 de outubro, lá no Parque dos Bilhares. Quantos animais vão estar por lá, Otamine? Vai ter mais ou menos uns 20 ou mais. Certo. E terão animais normais também, animais sem defeito, sem deficiência, mistura com filhote, os adultos têm menos chance. A tendência é sair mais filhotes e os adultos voltam para casa. Então, o nosso objetivo dessa feira é fazer justamente para animais adultos, a partir de 1 ano, animais idosos, né, os especiais, que é para a gente dar uma chance, né, de eles conseguirem uma família, que eles procuram até agora. E o evento vai ser das 16 às 8 da noite. Às 20. Gratuita a entrada? É gratuita a entrada. Estaremos aceitando também doações, rações. Aceitamos que quem quiser fazer a doação, leve documentação, ser maior de idade e levar uma identificação. Para adotar tem que ser maior de idade, levar o documento, o RG, o CPF. E a gente vai fazer um monitoramento ainda maior, porque como são animais especiais, a responsabilidade é maior. É bem maior. E lembrando que todos esses animais que estão para adoção, gente, eles já estão castrados, vermifugados, ou seja, eles já estão prontinhos para ir para o seu lar. Eles só precisam de uma chance. Agora, você que está em casa, que está assistindo o Magazine, de repente pensa assim, poxa, infelizmente eu não tenho como adotar, mas você pode ajudar contribuindo como? Com medicamentos, com rações, doações, com produtos de higiene para limpeza. Isso. Então, assim, da maneira que você puder, ajude, gente. Os animaizinhos precisam muito da sua contribuição e da sua colaboração. Lembrando que além da feira de adoção, a gente vai fazer também um bazar. Olha, então pronto, motiva mais para o pessoal participar. E um aviso também, nós não resgatamos qualquer animal. Nós resgatamos o que podemos, porque nós somos 2, eles estão nas nossas casas. Então, quando você encontrar um animal, resgate, leve para a clínica, peça socorro, nós ajudaremos, nós faremos os pedidos. Não tire só a foto e diga socorro, alguém vai lá e resgate. Olhos, não é? Tem que não passe ajudar. pelo animal. Simplesmente bata uma cruel. E lembrando que a Lizinha vai estar lá. E essa aqui linda. também. Essa aqui vai lá. Lizinha, e agora ela está castrada, vacinada, vermifugada e vai estar lá esperando Parece com a minha família. Vitória. Pode participar neste sábado, dia 31 de outubro, no Parque dos Bilhares. Uma feira aí de adoção para animais especiais. Gente, participe e colabore. Meninas, obrigada. Muito obrigada a vocês por abrir o espaço para a gente. Obrigado, mesmo. Ô, Lude, e já no próximo bloco... Hoje a gente tem 2 receitas, eu posso dizer assim, no Na Cozinha com a Lud. A receita de um bolo de queijo, muito gostoso, e também uma receita de superação. Para você, por exemplo, que quer perder peso. Olha só essa história.
Nathalie. Aliás, essa era a Nathalie com 118 quilos. Ela estava no grau 3 da obesidade, até que um dia resolveu mudar. Comecei aos poucos, né? Porque, na realidade, quem quer fazer educação alimentar não é a pessoa dizer, eu vou começar segunda-feira. Não, quando você decide, é isso e acabou-se. E eu comecei assim, eu disse, não, eu vou mudar, e eu peguei, não jantei no dia, que eu disse que não queria, e no outro dia de manhã eu já peguei, já não comi mais vários pães, eu comi só um, e aos poucos eu fui me reeducando. A Nathalie tem 23 anos e há algum tempo trabalha fazendo bolos para vender. E olha só, em 8 meses, sem acompanhamento médico, ela conseguiu perder 38 quilos. Hoje, ela exibe orgulhosa as roupas que mostram o quanto ela emagreceu. E aí, se emagrecer já é difícil, imagina tendo todo dia que resistir a essas delícias. Olha, eu fiquei impressionada com a história da Nathalie. E claro, eu vim aqui conhecê-la pessoalmente e aprender uma receita para vocês na Cozinha com a Lud. Nathalie, me conta, como é que você consegue fazer bolos, brigadeiros, tantos doces e comidas gostosas e resistir a tudo isso com a tua reeducação alimentar? É lutando, né? Tem dias que eu como, tem dias que não. Não é fácil. Não é fácil. E essa receita você me falou que foi uma adaptação simples que você fez e aí todo mundo gostou. Era um bolo de leite, no caso. Eu tirei o leite, botei o leite de coco e acrescentei o queijo ralado. E aí a gente faz para merendar aqui em casa. Às vezes sai bastante encomenda. É bem gostoso. E agora pega o papel e caneta para você anotar os ingredientes que você vai precisar para essa receita. Você vai precisar de 3 ovos, 100 gramas de queijo ralado, 3 xícaras de trigo, 4 colheres de manteiga, 1 vidro de leite de coco, 2 copos de açúcar e, para a cobertura, uma caixa de creme de leite e uma lata de leite condensado. E agora a Nathalie vai ensinar essa receita do bolo de queijo pra gente. Conta aí, Nathalie, qual é o passo a passo? Olha, o primeiro passo é bater o açúcar com a manteiga e ele ficar bem homogêneo. E aí o que eu boto depois é o queijo ralado, porque quando a gente bota o queijo ralado junto com o trigo, ele fica aquelas bolinhas, e aí com o queijo ralado ele solta um aroma muito bom junto com a manteiga, né? Aí depois que eu bato os 3 juntos, eu boto os ovos. Aí depois dos ovos, tira da batedeira e vai bater na mão. Aí vai jogando leite de coco e vai conciliando até ficar uma massa bem bonita. Agora é só colocar numa forma untada, levar no forno pré-aquecido em 180 graus por cerca de 40 minutos e pronto. O bolo finalmente ficou pronto. Nathalie tá cortando, colocou a calda por cima. Pode colocar qualquer calda que quiser, né, Nathalie? A que eu prefiro é a de leite condensado, que só é o creme de leite e o leite condensado. Mas pode de brigadeiro ficar muito gostoso também, de coco. Você escolhe qualquer. E agora me conta, nessa sua dieta, nessa sua reeducação alimentar, a gente pode comer quantos pedaços desse bolo? Só de uma finura cortando o dedo, pelo amor de Deus. Então esse aqui já tá fora dos padrões. Já tá fora. É especialmente hoje, então, pro Na Cozinha com a Lud. Vamos lá experimentar? Só esse pedacinho já. Gente, eu adorei. Porque lembra muito um doce que o meu pai faz, que a gente faz lá em Goiás, que é um doce de queijo. São umas bolinhas de queijo. O sabor tá igualzinho, idêntico. Parabéns, Nathalie. Obrigada, meu amor. Adorei a receita. Adorei conhecer a sua história. Eu tenho certeza que vai motivar muitas mulheres aí. E fica o recado de que quando a gente quer, a gente consegue, né? Isso é verdade. Se cair, levante, né? A cada dia, a cada amanhecer, a gente tem a oportunidade de tentar mudar, né? É isso. Vocês podem saber mais da história da Nathalie no Facebook Superando Meus Medos. Ela conta todos os detalhes, dá algumas dicas de receitas lá e também fit. De vez em quando. Não, é porque assim, eu tenho uma página Nath Cakes, né? Que eu falo do meu bolo, da minha vida profissional. E tenho a Superando Meus Medos, que lá eu dou dica de nutrição, falo sobre cardápios, sobre dieta. E tem o Instagram também, que é @NathCakes. E por lá eu falo dos dois. Um dia eu falo do fat, outro dia eu falo do fit. Obrigada, você é uma simpatia, um amor de pessoa. E você também pode participar do Na Cozinha com a Lud. É só mandar um e-mail pro lud@critica.com. Beijo, até a próxima. Bora comer mais.
Olha, Ai, a que página do Facebook dela, só corrigindo, é @superando-meus-medos, tudo junto, e no Instagram é Nath com 2 As Cakes. E olha, eu fiquei muito impressionada com a história dela e o alto astral que ela tem, e ela falando que às vezes as pessoas falam, eu não tenho condição financeira para comprar comida mais saudável, que a gente sabe que é um pouco mais cara mesmo, mas ela disse que ela não tinha problema não, ela pegava a manga do vizinho, a carambola do que estava no meio da rua para comer, e é assim, tem que ter força de vontade, parabéns, viu, Natália? Vai Fiquei se virando impressionada. como pode. né? Exatamente, basta E olha, querer. gente, o Magazine de amanhã também tá imperdível, viu? Você vai conferir os maiores sucessos, sabe de quem, Lude? De um Eu adoro. ícone da música brasileira. Eu também... Olha, sobe esse som, gente, por favor, vai. E eu, Tim Maia. Tim Maia, adoro Tim Maia. Eu vou ficar cantando aqui agora até o fim do programa. Amanhã a gente vai ter aqui um cantor relembrando os maiores sucessos do Tim Maia, e também tem culinária gostosa, uma massa com carne maravilhosa para o seu fim de semana. Então já vamos deixar combinado aqui, hein? Amanhã, logo depois do Hoje em Dia, eu e a Nath vamos estar aqui esperando por você, não vai faltar, hein? É isso mesmo. Agora vamos terminar cantando, vai. E da solidão Beijo, que gente. Até minha amanhã. porta bate. Beijo! Gostava